para quem está aqui junto com a gente, abrindo a mesa 8 da nossa jornada internacional. E quero agradecer a presença de vocês. Vão ser 5 apresentações, iniciando com a minha. Então, obrigado para quem está aqui presente, para quem está online. E eu vou apresentar começando do que será a minha tese de doutorado. E, para isso, o que eu pensei? Um tema que sempre me chamou muita atenção foi a questão do tempo. Passado, presente e futuro. E as suas interrelações. E, com isso, é isso que eu quero trabalhar numa tese de doutorado. Fora que, para quem não me conhece, eu tenho um trabalho gigante na internet, com as mídias sociais, com sites. Então, eu recebo muitas mensagens através do fãs da psicanálise de mulheres. O público principal são mulheres. E essas mulheres, elas ficam angustiadas com a questão da velhice também, mas principalmente com essas angústias mais peculiares da sensibilidade feminina, se é que vocês me entendem assim. Então, eu resolvi falar sobre isso. O tema da tese, que está apenas com o plano aprovado, é um início. É intitulada assim a tese: Estudo dos desejos e defesas nos relatos sobre a vivência da temporalidade em um grupo de mulheres adultas brasileiras usuárias do Instagram Fãs da Psicanálise. Pode passar, Bruno? Pode passar isso também. Tá bom. Certo? Então, como eu disse para vocês, é um recorte da confecção do marco teórico realizado para a tese do meu doutorado. E esse trabalho da confecção do marco teórico, ele analisou a temporalidade como um tema recorrente na psicanálise. Então, onde que eu fui buscar? Onde que é esse marco teórico? Então, eu peguei os 3 psicanalistas, por óbvio, Freud, Lacan e Madowski. E se concluiu realmente que a psicanálise oferece uma profunda compreensão da temporalidade. E por meio da revisão bibliográfica dos conceitos fundamentais, nós vemos que a temporalidade ela já está presente em toda a obra psicanalítica, principalmente nos conceitos fundamentais da temporalidade do inconsciente, os nuances do início da vida, nos traumas, até os conceitos de repetição. Certo? O analista também, quando está ali na sua prática, ele maneja o tempo para além da duração das sessões, visto que a transferência é uma repetição, uma atualização, e o paciente fala das suas recordações do passado, do seu estado presente e das suas projeções no futuro. Pode passar. Então, eu analisei não, né, gente? Fazendo um estudo de marco teórico através de Freud, Madowski e Lacan. Ok? Pode passar aqui. Freud, apesar de ele não ter se especificado sobre o tempo em um dos seus textos, nós podemos ver que existe muitas reflexões sobre temporalidade, né? E essa questão, ela fica dispersa em toda a obra freudiana. Ao desenvolver o conceito do inconsciente, Freud abordou questões relacionadas à memória, ao esquecimento e à interconexão dos tempos nos sonhos. Na compreensão do recalque, dos sentidos dos sintomas, a preservação do passado é uma ideia crucial. Esse aspecto é de grande importância para a prática clínica, pois a preservação e o acesso potencial ao conteúdo recalcado são fundamentais para o tratamento das neuroses. Já nos textos iniciais de Freud, em 1895, ele propõe que o aparelho psíquico funciona como um sistema de restrições, onde há várias inscrições em que as experiências são registradas e influenciam na percepção do tempo.
Em A Lei do Princípio do Prazer, Freud introduziu a ideia de compulsão à repetição, onde traumas passados são incessantemente revividos no presente, independente da passagem do tempo. Pode passar. Deixa eu só ver se tem gente para Admitir todos. Não falta. Aí mesmo. aqui ou É o 6. 44. É isso. A atemporalidade do inconsciente não se refere a uma ausência de tempo, mas a um entrelaçamento de tempos. Em Mal-Estar da Civilização, Freud, 1930, a ideia de preservação do passado é abordada de maneira diferente. É justamente aí que Freud não fala de um conteúdo intacto que pode se tornar consciente, mas de uma preservação incorporada pelas etapas anteriores do desenvolvimento psíquico. Freud sugere que a atemporalidade do inconsciente não se refere a uma ausência de tempo, mas a um entrelaçamento de tempos. É a coisa mais linda isso, né? Porque você consegue ver que Freud, ele coloca ali o inconsciente como algo que não é palpável, como algo que você não consegue distinguir em presente, passado e futuro. O inconsciente é o todo. E a base do estudo da psicanálise, né? O inconsciente não segue a lógica do tempo objetivo, mas sim de um passado que está preservado e transformado. Muito bonito isso. A interconexão de tempos. Pode passar. Bom, aí depois de estudar Freud muito intensamente, eu fui para Lacan. E Lacan, em 1945, ele explora a relação entre o saber possível do sujeito do inconsciente e a experiência da temporalidade. E ele afirma que o sujeito da psicanálise se localiza no tempo, ou melhor, em um intervalo dentro de uma lógica temporal. Lacan, ele coloca os estudos freudianos em perspectiva, quando ele sugere que o inconsciente opera em uma temporalidade própria, onde passado, presente e futuro se entrelaçam através da linguagem e da repetição. Pode passar. A ideia de que o inconsciente é estruturado com uma linguagem é central na teoria lacaniana. E os eventos passados podem ser revividos e reinterpretados constantemente à luz das novas experiências. Um processo que Lacan descreveu como temporalidade lógica. Esse conceito de temporalidade lógica, ele sugere que os significados atribuídos a eventos passados são continuamente reformulados à medida que novas informações e experiências surgem. Em 1953, Lacan ele aprofunda essa ideia quando ele discute a retroação. A retroação, o que é a retroação? Retroação é o processo pelo qual experiências passadas adquirem novo significado em função de eventos posteriores. Segundo Lacan, as experiências não são simplesmente arquivadas, mas elas são ressignificadas através da linguagem e da fala. E esse processo contínuo de reinterpretação é fundamental para a compreensão da subjetividade na psicanálise lacaniana. Pode passar. Lacan sugere que a repetição compulsiva de certos comportamentos ou traumas é uma tentativa do inconsciente de resolver conflitos não resolvidos, mostrando como o tempo psicológico pode ser cíclico em vez de linear. Pode passar. Então, fui para as obras de Madawski. E em 1991, Madawski ele destaca a descontinuidade da consciência com a origem da temporalidade.
Pode passar. Segundo Madowski, a experiência do tempo está intrinsecamente ligada às descontinuidades e rupturas da consciência, onde momentos significativos se destacam do fluxo contínuo da experiência. Ele argumenta que a temporalidade deriva dessa descontinuidade, indicando que a percepção do tempo é fragmentada e pontuada por eventos que ganham significado psíquico especial. Nos seus estudos posteriores, Madowski, ele ressalta que a temporalidade psíquica é complexa, incluindo tanto a retroação, como nós vimos em Lacan, quanto a antecipação. Ele explica que determinadas fixações libidinais permitem prever o surgimento de conteúdos específicos em momentos posteriores da vida psíquica. E que, nesse contexto, eventos passados são continuamente reinterpretados à luz de novas experiências, enquanto as expectativas futuras influenciam a percepção do presente. Madowski, ele aborda como as pulsões e as defesas moldam a experiência temporal do sujeito, o quanto o passado influencia incessantemente as expectativas e as ansiedades sobre o futuro. Madowski também discute sobre a atividade motriz, que é um elemento muito presente na obra dele. Em particular, é vista como mediador entre o fluxo contínuo do tempo e as rupturas que lhe conferem significado psíquico. Ele postula que esses momentos de descontinuidade são fundamentais para a constituição da subjetividade e para a compreensão das experiências temporais. Uma das contribuições mais significativas de Madowski é sobre a sua abordagem da retroação, um conceito que tem a origem em Freud, mas que também é enfatizado por autores lacanianos, e Madowski ele concorda com as pulsões, mesmo aquelas que surgem no desenvolvimento precoce, são ressignificadas na fase fálica. Nesse contexto, a retroação é crucial para entender como experiências passadas são reinterpretadas e ganham novos significados à medida que o sujeito se desenvolve. Agora, só um pouquinho. Além disso, Madowski retoma uma definição importante de Freud sobre a temporalidade psíquica sendo dupla. Ele inclui a retroação, onde eventos passados são constantemente reavaliados, e a antecipação, onde determinadas fixações libidinais prevêem e moldam o surgimento de conteúdos psíquicos específicos em momentos futuros. Essa dupla perspectiva ela enfatiza a natureza dinâmica e não linear da temporalidade psíquica, onde passado e futuro estão em diálogo constante e influenciam o presente. Conclusão, pode colocar. A conclusão é que a análise da temporalidade na psicanálise, através das obras de Freud, Lacan e Madowski, revela uma compreensão profunda e multifacetada do tempo psíquico. Freud estabeleceu a base ao explorar como o inconsciente preserva e transforma o passado, influenciando o presente e o futuro. Lacan ampliou essa compreensão ao enfatizar a estrutura linguística do inconsciente. E Madowski destaca a descontinuidade da consciência e a complexa interação entre retroação e antecipação na formação da subjetividade. Então, presente, passado e futuro estão entrelaçados realmente em um diálogo contínuo. Certo? Eu tenho as referências bibliográficas. Se alguém se interessar, pode pedir que eu envie. Certo? Certo. Natália, posso só falar um negócio? Maldades. Maldades.
A dicção é maldade. Minha dicção é tão ruim que É é isso que eu maravilhosa, você é maravilhosa. É maravilhosa. agradeço. Muito brilhante você foi. Você é brilhante. Dessa vez eu recorri aos papéis, porque são É tanta teoria. Então, é isso. brilhante. Obrigada. E vou passar para a próxima mesmo, então, tá bom? Pode ser? Quem vai agora se apresentar é o Felipe. Por favor, Felipe. Se apresente, Felipe, para o pessoal que está assistindo. Boa tarde, eu sou Felipe Nicole, sou natural de Salvador, Bahia. Vou apresentar uma pesquisa que fala, né, sobre uma população específica, a amostra da pesquisa é de Salvador. O slide está todo em espanhol, eu vou tentar fazer a apresentação em espanhol, certo? Na medida do que for possível, eu peço licença para vocês sobre isso, sobre os erros também que vão acontecer, que é natural, porque não é minha primeira língua, tá? Eu sou formado em Psicologia pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, em Salvador. Tenho licenciatura em Filosofia pela Faculdade Única de Ipatinga, minha segunda graduação, e atualmente estou fazendo doutorado na USP desde 2021. Certo? Então, o tema da tese é esse, é o estudo psicoanalítico de las imagens e los sueños de um grupo com cegueira congênita em Salvador, Bahia, Brasil. E o é brasileiro também, só que ele não pode estar aqui, ele está no Brasil. Mais ou menos. Mais ou menos. Aqui eu vou falar um pouco sobre a escolha do tema, como é que eu cheguei até ele, certo? No caso, sobre a escolha do tema, foi uma dúvida de pesquisa que surgiu em 2015, contato com uma professora de graduação da Escola Baiana de Medicina, e algo que ela falou que ela não tinha visto nem nada sobre isso ainda, nenhuma pesquisa. Ela não poderia me explicar muito a fundo, mas que se quisesse a gente poderia produzir algo junto, enfim, tentar descobrir por que não estava sendo falado sobre também. Então, desde 2015 eu começo a estudar sobre, mas não de forma tão ostensiva. Em 2017 eu ganho mais um apreço pelo tema e começo a escrever com mais frequência. E, como investigação doutoral, ela se torna na virada de 2020 para 2021. Então, surge a partir de uma discussão conceitual, essa dúvida que vai guiar todo o caminho de investigação. Um trabalho sobre esse estudo das imagens dos sonhos em cegos, eu apresentei no Brasil em 2019, na Respira. Gente, por favor, né? Por favor, peça seu microfone. Desculpa, Felipe. Tudo bem, acontece. Aí foi apresentado em 2019 na 20ª Mostra Científica Cultural da Bahia e a gente conseguiu o prêmio de primeiro lugar, pesquisa de psicologia, então teve uma grande repercussão e por isso surge essa questão toda relacionada ao doutorado, que era algo que eu já buscava, como era um tema que me chamava a atenção, eu preferi continuar com ele. Mais uma vez, por favor, Nath. Clicou. Agora parou de... Mais uma. Então, o problema de investigação seria como aparecem as imagens nos sonhos das pessoas cegas congênitas da Universidade de Salvador. É que o cego nascer, nunca teve experiência visual de claro, escuro, de formas específicas com os olhos, como é essa experiência do sonho? E por que a eleição do sonho? Por que escolher o sonho? Escolher o sonho justamente para que a gente não tivesse essa perspectiva do tocar, do esticar a mão, porque no sonhar você não necessariamente precisa fazer nada disso. É uma construção que acontece de forma inconsciente e você não tem absoluto controle sobre ele. E a base teórica da investigação, no caso, é a psicanálise freudiana, utilizando principalmente a questões relacionadas aos sonhos, as representações pictóricas, que no caso seriam a forma que as imagens aparecem nos sonhos, e a disposição pictórica do material psíquico, que seria como se aparece em metáfora, em palavras, enfim, em questionamentos que a pessoa pode trazer. E aí, essa é uma dúvida também que surge a partir da obra da interpretação dos sonhos, e a pergunta surge a partir do acesso a esse tema especificamente, porque, por exemplo, tem um dos casos mais famosos que é o paciente dele deixa de enxergar sem nenhum sintoma físico. Só que a escuridão dela, no caso, a experiência de cegueira dela pontual naquele momento,
é uma experiência de cegueira escura. Por quê? Porque nós enxergamos, então quando fechamos os olhos, deixamos de ter captações visuais, imaginamos que a experiência do cego é claro ou escuro, né? Mas, na verdade, o nada do cego seria um absoluto nada. E eu quero fazer um experimento com vocês, só para vocês entenderem, que eu sei que é um pouco mais abstrato de compreender dessa forma, sem ter lido a tese. Quero que vocês escolham uma das mãos, direita ou esquerda, e cubram apenas um dos olhos, assim. Certo? O que você enxerga com esse olho que não está coberto, Cid? Você me enxerga, no caso, certo? E com o olho que está coberto? Você me enxerga também? Não enxerga nada. Se fechamos os dois olhos, nós temos a experiência de ficar tudo preto. Agora abram novamente e tentem descrever o que é que acontece só com o olho direito. Com o olho esquerdo aberto, tentem descrever o que acontece com o olho direito. Seria um nada, né? A gente vai atribuir a escuridão porque a gente sabe que tem claro ou escuro. Mas existem dimensões aqui, que no caso seria o slide, que eu não vejo mais, mas que ele existe. Mas eu nunca soube dele, porque meu olho estava coberto a todo momento. Então, o nada para o cego com gente é um absoluto nada. Não necessariamente tem a ver com escuridão, como a gente pensa. Pode passar. Fala. Eu não sei. Registro de imagem. Isso. Ele não tem como perder algo que ele nunca teve. Então, o estado atual do conhecimento, nessa virada de 2020 para 2021, a gente não encontrou quase nada sobre, com exceção da Cristina Ayozarbal, que é uma autora daqui de Buenos Aires, que é muito solista. Consegui tirar algumas dúvidas, ela tem um livro que fala um pouco sobre isso, mas não com o exato recorte teórico. E o Ricardo Rafael, que é um psicanalista cego, aqui em Buenos Aires também, e conseguiu falar um pouco sobre isso também. São pessoas solistas, pessoas que se dispuseram do seu tempo para poder me auxiliar. Então, como não existia, não existia tantas pesquisas sobre isso, a gente teve que fazer um recorte teórico, uma amarração, passando tanto por meio do Punchi, a gente vai falar sobre percepção, visualidade, o que é visível, o que é invisível, as questões relacionadas à psicanálise, e triangulando o método com a análise do discurso de Orlandi e análise de categoria, para a gente conseguir separar muito bem qual é cada imagem, onde que fica, e o próprio conhecimento freudiano, da psicanálise. Pode passar por onde? Isso. Aí, no caso do marco teórico, a representação pictórica, que é a forma que a imagem aparece no sonho, surge muito forte durante a tese. A disposição pictórica do material psíquico, que seria a transformação dessa imagem em palavras, em metáforas, metonímias, o interdiscurso, o intradiscurso, que a gente vai entrar mais à frente, e que a gente vai falando sobre o que seria uma experiência visual e uma ampliação do conceito de imagem, para que o corpo ele tivesse uma urgência de criar imagens também. Porque os sonhos que a gente teve acesso são de pessoas que sonham ativamente, conseguem descrever cenas belíssimas, que não necessariamente precisam enxergar para poder descrever isso para a gente. Pode passar. Aí sobre a metodologia, né? A amarração metodológica. Então a gente inicia com a definição do objeto de análise, que no caso foi a narração dos sonhos de um grupo de pessoas com cegueira congênita de Salvador, Bahia. Aí o recolhimento dos dados, no caso, que seriam as entrevistas, que são gravações de áudio que posteriormente se tornam textos escritos. E a transcrição e a organização, que é como os dados foram coletados de forma oral, as pessoas falam sobre eles, é importante transcrevê-los e escrevê-los para depois fazer uma posterior análise. A identificação dos elementos, que no caso seriam a estrutura do discurso do sujeito, quais temas são mais recorrentes e quais são as palavras-chave. Por exemplo, se a pessoa fala muito de ver, de enxergar, ainda que ela não necessariamente enxergue como nós enxergamos. Mais uma vez, nós análise linguística, né? No caso, seria para a gente ver como está sendo feito esse discurso do ver, do sentir, as descrições, o discurso direto, o discurso indireto sobre isso, qual o vocabulário, a sintaxe e a semântica. E a contextualização, que aí, no caso, a gente vai considerar de onde esse espírito fala, de onde esse sujeito é, a idade dele, enfim, as experiências que ele teve acesso. Então, a gente vai fazer a partir de uma contextualização social, porque, né, da cidade de Salvador, Bahia, cultural, pelo mesmo motivo, e histórico, porque todo o discurso ele é carregado de história, né? Tem a história no discurso. Então, no interdiscurso, que a gente fala em análise do
do discurso de Orlando, especificamente, o interdiscurso ele já é misturado com conviver com as outras pessoas, é uma construção coletiva, você fala daquela forma, eu tenho um sotaque para cada um de vocês que para mim não existe. Para mim eu falo normal e ninguém escuta diferente. Mas na verdade eu falo um pouco cantado porque eu sou de um lugar que as pessoas falam. Então o meu discurso já tem uma questão tanto cultural quanto histórica amarrada nele. Que no caso seria um interdiscurso. E o intradiscurso do sujeito, que é o que a gente mais está amarradinho na tese, é justamente a forma que ele descreve as próprias sensações, essa experiência dele de construir realmente uma fala. Porque é uma construção, no fim das contas. A gente conecta uma palavra, uma segunda, uma terceira, uma quarta, e dessa forma a gente consegue chegar a algum lugar específico. Todos que você fez a avaliação são adultos. Todos adultos. Aí eu vou chegar aqui nas idades. Aí a análise crítica, no caso do discurso, né? Por que ele fala o que ele fala, para quem ele fala o que ele fala e quem ele é. No caso, para quem seria para mim, que sou eu que pergunto. A interpretação e o debate, né, que a partir da informação que é recolhida e analisada, a gente começa a elaborar essas interpretações sobre o significado do discurso também, identificar esses elementos. A apresentação dos resultados, que no caso vem por último, né, a apresentação das conclusões de forma clara e organizada, e a ideia de triangulação com análise de categoria no final foi justamente isso, a gente conseguir ter um dado que ficasse de forma mais transparente para que as pessoas compreendessem melhor, por exemplo. Pode deixar, por favor. 75% das pessoas falaram sobre experiências de sonho que envolviam animais, por exemplo. Então, a gente consegue fazer dessa forma na análise de categoria e fica mais transparente, mais lúcido. E aí, no caso final, uma revisão e reflexão, que no caso seria falar as diferenças do estado da arte, que a gente já não encontra tanta coisa, mas encontra algo, e o que é que foi encontrado em pesquisa. Bom, o objetivo geral da tese é analisar as características das imagens nos sonhos das pessoas cegas de Salvador, Bahia, cegos congênitos, certo? E que compõem a amostra, com objetivo específico: identificar as características das imagens nos sonhos dessas pessoas cegas de Salvador, Bahia, que participaram, e, mais uma vez, falou. E no caso da amostra, uma amostra não probabilística, porque a gente consegue alcançar exatamente a população que a gente quer. No caso, na cidade de Salvador, a gente tem um lugar chamado Instituto dos Cegos da Bahia, onde a gente tem um acesso muito tranquilo a essas pessoas, porque elas sempre estão neste mesmo lugar. Então, a gente não precisa se deslocar tanto, procurar, sabemos exatamente onde encontrá-los, mas não sabemos se eles querem ou não participar. Nem todos têm necessariamente interesse em participar. Isso é sobre os critérios de inclusão, né? São pessoas que têm entre 25 e 40 anos, mais uma vez, a gente falou, cegos congênitos que nasceram sem visão, porque fazer esse recorte do sem visão mais uma vez, né? Se a gente já fala cego congênito. Porque para a literatura científica, uma pessoa que perde a visão até os 4 anos de idade, ela é considerada cego congênito. Mas a gente não queria que pudesse ser influenciado de forma alguma por uma memória de uma imagem. Porque a gente pode lembrar, a gente pode perder e continuar lembrando. E uma das pessoas que não participa, mas que é um autor também, que é cego, ele fala sobre isso. Que o que ele sente falta na cegueira dele é da escuridão, que ele tinha acesso antes. Porque depois que ele perdeu a visão, ele é inundado por memórias o tempo inteiro, então ele não consegue fazer como a gente faz, fechar os olhos e não ver nada. Porque para ele a experiência de cegueira atual dele é uma cegueira escura, que é preenchida pelas memórias dele que ele não tem controle. Ele afirma não ter controle sobre isso. Mas ter residência na cidade de Salvador é um dos critérios de inclusão, e o último é aceitar, assinar o TCLE em português, mas em espanhol seria o FCI. No caso, seria o termo de consentimento livre e esclarecido de pesquisa, onde a gente dá o suporte para essa pessoa por 2 anos, independente dela ter participado ou não, mas se ela chegou até essa parte da pesquisa, com um psicólogo, num lugar específico, né, que no caso é uma clínica que fica em Brotas, e ela vai ter esse suporte por 2 anos, se ela quiser participar, e para poder falar sobre qualquer coisa. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Judith Muñoz. No soy brasileña, así que les pido un esfuerzo especial para
para poder entender lo que voy a hablar, porque lo voy a hablar en español. Ya, perfecto. Bueno, yo estoy en el doctorado, estoy en una fase muy inicial, por lo tanto lo que les voy a mostrar no es precisamente una investigación, sino que como una parte del marco teórico de la investigación, que tiene que ver con el concepto de angustia, que es uno de los elementos que pienso estudiar en una muestra con mujeres de un centro de atención de salud mental donde yo trabajo, que es un centro universitario, ¿ya? Yo soy profe de una universidad y ahí hago clases, ¿ya? Bueno, sí. Bueno, aquí uno se da cuenta de las diferencias del lenguaje. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Porque en español los vocablos que nosotros usamos, hay 3 vocablos que se cruzan, que son la ansiedad, angustia y estrés. Y una de las cosas que me pasó en mis primeras supervisiones es que me dijeron, bueno, ¿de qué vas a hablar? ¿De angustia o de ansiedad? Porque esto ahí habla de angustia. Bueno, etimológicamente la palabra angustia proviene del latín, ango, angostura, dificultad, constreñimiento, y ansiedad también proviene del latín, ansietas, agitación, pero lo más interesante es que ambas provienen de la misma raíz indoeuropea, ¿ya? Estrés es un vocablo inglés que nosotros hemos castellanizado, que quiere decir tensión. Ahora, en el manual del diagnóstico del DSM-5, que es el que yo revisé, se habla de un gran título como trastornos de ansiedad, pero luego cuando aparecen las especificaciones, comienzan a hablar de angustia, indistintamente, ¿ya? Hay algo que es muy interesante respecto de que algunas personas hablan de la ansiedad como el factor neurovegetativo, o la ansiedad, el factor, digamos, del sistema nervioso autónomo, y la angustia como el elemento mental, ¿se entiende? Como lo que habita en la mente. Pero otros lo hacen al revés, ¿ya? Sí. Bueno, en cualquiera de estas definiciones, ya sea que uno se ubique por el lado de la mente o del cuerpo, la idea es que el organismo está sujeto a una tensión, ya sea una tensión que viene de lo externo o de lo interno, como estoy hablando de la pulsión, ¿ya? El tema es que las exigencias hoy en día son altas, tienen que ver con la vida moderna, pero finalmente la respuesta de ansiedad surge en la evolución a propósito de un mecanismo de adaptación, ¿no? ¿no? Sí, sí, déjalo ahí. En español la palabra ansiedad tiene una variante positiva, que es ansia, como deseo, ¿se entiende? Lo cual produce en nuestra lengua, lo cual no se da en la lengua castellana con angustia. Angustia siempre es displacentero, ¿ya? La palabra angustia remite a algo muy, a una angostura que se da, a una parálisis inclusive, que supone la participación del sistema respiratorio y cardiovascular. La ansiedad en nuestra lengua está más dirigida hacia el futuro, un futuro que puede ser temido o fantaseado. Desde la filosofía, me faltó una A por ahí, sí. En el siglo XIX hay un aporte muy interesante e inspirador. No, todavía no. No, antes. No aparece. No, deja aquí, claro, sí. Que realiza un aporte muy interesante haciendo una distinción entre el miedo y los otros afectos, ¿no? Entonces él dice, y esta es una definición que Lacan toma, ¿no?, al decir que efectivamente la angustia no miente, ¿no?, no engaña. Todos los conceptos, dice Kierkegaard, se refieren a un objeto concreto. En cambio la angustia, dice él, es la realidad de la libertad
en cuanto a posibilidad. Si uno lo lleva a un terreno un poco más filosófico o existencialista, uno tendría que decir que cuando uno está vivo, una de las señales de estar vivo es la angustia, como en términos existenciales. López y Boll señala una angustia patológica y una angustia que podríamos decir propia de la vida, ¿no? Que sería una angustia, comillas, normal. ¿Ya? Bueno, el aporte, ahora sí que vamos a los cuadros. El aporte de Freud respecto de la neurosis, ¿no es cierto?, que es el concepto vertebral de sus estudios de la psiconeurosis, comienza, vamos a pasar rápido por esto. Aquí se presenta como un seguimiento de los momentos, seguramente hay más, con los cuales Freud comienza a dar algunos giros para llegar y desembocar en el año 26 a inhibición, síntoma y angustia. ¿Ya? En una carta, así es, él plantea que la tensión sexual no tiene, que la angustia no admite ninguna derivación psíquica, que es simplemente la acumulación, la tensión sexual, ¿viste? La teoría más fisicalista que ustedes conocen, ¿cierto? La primera teoría de la angustia como siendo un alivio que no está descartado. En este texto, que es un año después de que escribe la carta a Flies, hay un leve matiz en el cual él plantea de que el tema de la angustia que proviene del alivio no descargada es que ella no ha encontrado un espacio mental para ser elaborada. Si se fijan, hay una insinuación de que si pudiera encontrar casa en lo mental, podría seguir algún tránsito. Hasta ahora, este es un problema físico y todo es bajo el punto de vista económico. En 1908, en el caso Juanito, aparece en escena el mecanismo psicológico de la represión. La libido ahora es la que de alguna manera va a acompañar, ¿no es cierto?, a la representación, y es esta la que se reprime y se descarga como angustia. Pero en esta primera teoría, primero hay represión, luego la angustia. Ahora, en este texto, una de las cosas importantes es que aquí él evidentemente hace una lectura de la fobia es bien paradigmática de lo que es un cuadro esencialmente de angustia. Él habla del afecto de angustia. Yo creo que eso también es un cambio en el lenguaje de Freud. Comienza de alguna manera a darle un carácter emocional, afecto, ¿no? Sigamos. En el más allá del crecimiento placer, la angustia la va a relacionar con la posibilidad de perecer. Por lo tanto, en la medida en que la pulsión de muerte se produce esta desmezcla entre estas dos pulsiones, puede aparecer, ¿cierto?, la pulsión de muerte, apoderarse de la escena vital, y por lo tanto, esa es la angustia que el sujeto sentiría, ¿no?, que es la angustia que la Melanie Klein describe muy bien, ¿cierto? La angustia de muerte, de una guagua, ¿no?, que tiene que ganarle a la vida. Bueno, en el Yo y Medio hay una frase que ustedes conocen, que no sé si me olvidó, que es que el yo es el esclavo de los conceptos de los que pensamos, y que finalmente tiene un temor sostenido en el tiempo a las exigencias del ello, de la realidad y del superior. Acordándose un poco que el superior, como se puede mezclar con la pulsión de muerte, la situación se hace más compleja. Esta postura da la cabida perfectamente a la postura más o menos final, que es la división síntoma y angustia, donde el yo es definido como un máximo de angustia, y acá se produce la inversión, ¿no es cierto?, de la fórmula anterior, donde primero es la represión y luego la angustia. Aquí la fórmula se cambia, va a ser la angustia la señal que va a hacer que se genere la defensa, en este caso de represión. Todavía Freud en este texto sigue como con un pequeño matiz
del fisicalismo de la primera teoría propia de las neurociencias actuales, que era individuo no descargado. Aquí, acá también, bueno, acá también, porque aquí va a hablar, va a cambiar, ¿no es cierto? Va a ser la orientación que nos interesa en particular, es la noción de trauma, retomando la noción de trauma que todavía tenía otro sello en el primer Freud. Acá Freud de alguna manera toma la idea de retomar el trauma del nacimiento, pero ahora lo va a considerar no como la causa original, sino que como un modelo que permite entender que finalmente la situación traumática es distinta a la situación de peligro. Y que cuando la situación es de peligro, los mecanismos de defensa actúan, entonces tenemos un proceso final, y cuando la situación es traumática, los mecanismos no funcionan y tenemos la amnistía automática. Podríamos decir que es la amnistía que hoy en día podemos atribuirle a lo traumático. Bueno, acá no se alcanzan a ver, están como los DSMs y los CIEMs. Y bueno, la historia es interesante, la historia de la aparición de los manuales. Ahora, ¿por qué yo estoy haciendo esto de los manuales? Es porque yo tengo que, en mi trabajo, supuestamente, diagnosticar, ¿ya? Y una de las tensiones que se produce entre el psicoanálisis y la psiquiatría justamente es el diagnóstico, en el sentido que el diagnóstico aparentemente jibariza, o sea, le quita, digamos, todo el valor cualitativo, ¿cierto?, a una expresión sintomática, pero yo planteo que debemos usar digamos, los manuales porque en algo ordenan y clasifican. Ahora, sí, leyendo esto, aprendí algunas cosas muy interesantes que quizás sea bueno que uno tenga siempre en mente. Bueno, los manuales empiezan después de las dietas, por efectivamente la necesidad de poder tabular, medir, diagnosticar de manera correcta, ordenar, clasificar, que es la idea original de la ciencia. Estos, ustedes saben que son de las enfermedades orgánicas que solamente en el año 1953 me parece que se van a agregar las enfermedades mentales, aunque solo eran enfermedades físicas. El primer DSM es de 1952, no alcanzó a ver bien yo eso. ¿Se ve bien? ¿Sí? ¿Qué fecha dice el primer DSM? 1952. Quer ver qual que é essa? Sí. Espera aí. Y el primer DSM es de 1952. Ah, conseguiu? Essa Sí, daqui, ó. sí. É a nova. Ahora, interesante, todavía no. Sigue sigamos con los DSM. ¿Sí? El anterior. Peraí que agora eu tenho que voltar. Anterior. Espera. Este DSM tenía una orientación psicodinámica. Participó una psicoanalista que se llama Carl Menninger en su construcción. Habían altos psicólogos que estaban también participando. En los DSMs que vinieron después, la orientación psicodinámica siguió, pero con mucha más fuerza. Y, bueno, un dato interesante, que, por ejemplo, la sexualidad está identificada en el DSM, en el DSM-2, una versión de lo que la versión de ahí desaparece como una enfermedad mental. En el año 75 surge la antipsiquiatría, y por lo tanto, se fijan, son momentos en los cuales las clasificaciones también van a recibir una crítica desde el interior de la misma psiquiatría. Cuando se genera el DSM-3, yo voy a empezar a trabajar, no hay psicoanalistas, no hay psiquiatras psicodinámicos participando,
se produce lo que se llama una vuelta de Trevelyan a la clasificación mental, y pasa algo muy interesante, que quizás es lo que es el núcleo de lo que tengo que decir hoy día, es que los trastornos neuróticos son erradicados del margen del cerebro y pasan a formar parte de lo que ya conocemos los trastornos de ansiedad. Se subsumen, se borra la neurosis y se hace el equivalente a trastornos de ansiedad. Por lo tanto, no hay una etiología, sino que solamente una descripción criminológica de síntomas de ansiedad, ¿no? Hoy día estamos en el año 5 que salió, se hizo en 2018, pero se puso sobre el 2018, ¿no? Entonces, ahora sí que podemos ir a ya. Entonces, estos son los trastornos de ansiedad que tenemos hoy. Se sacaron de los trastornos de ansiedad del DSM-5 las ansiedades postraumáticas, se sacaron, se dejaron en otro lugar, y se colocaron dos o estos dos cuadros que se pueden aparecer en la infancia y en la adolescencia. Y bueno, no voy a definir los cuadros, ustedes los deben conocer, pero está el trastorno de ansiedad por separación, que es un trastorno que tiene miedo, que debe durar habitualmente más de 6 meses para que se haga el diagnóstico, y que se supone que hay ansiedad física y mental ante la ausencia de un objeto primario. Esto es la búsqueda automática por separación del objeto amado. En inicio, el sistema lingüístico dice cuál es el peligro, que el objeto desaparezca, que el objeto deje de amar, la búsqueda de castración y la búsqueda de supervivencia. Con esos 4 elementos podemos nosotros decir, bueno, el DSM actual sí contempla uno de estas pérdidas, que sí es la angustia o la ansiedad concomitante. Luego el mutismo selectivo, que podríamos decir justamente con inhibición síntoma de angustia, que no es un síntoma en sí mismo, sino que es una inhibición operativa del yo, ¿ya? Por lo tanto, es operante, la definición freudiana. Sigamos. Bueno, todas las fobias, ya sean, digamos, específicas o inespecíficas, son las que Freud denominó histeria de angustia, ¿no? Y los síntomas que Freud describió son los mismos que están descritos en el DSM para hacer el diagnóstico. Sí. Bueno, el trastorno de angustia es igual a la neurosis de angustia freudiana. Tienen presencia de crisis de angustia inesperadas, recurrentes, al menos una de ellas pasaría durante el mínimo de un mes. Inquietud, preocupación, aparición de temor de nuevas crisis, en fin. Bueno, ¿por qué yo estoy estudiando esto también? Porque la consulta del cuadro de ansiedad es 2-1 en el caso de las mujeres, ¿ya? Las mujeres son las que presentan más síntomas a repetición, o sea, pueden tener 1 o 2 cuadros de ansiedad por la vida, por cada día. Evidentemente todo esto se aumentó con la pandemia, ¿ya? Bueno, la agorafobia es una... bueno, pero esto me gustaría que quedara claro que lo que yo leí es que yo puedo entender lo mismo, trastorno de angustia a nivel científico. No la angustia de Freud, sino que la que Freud escribió, ¿no? Bueno, la agorafobia no la vamos a explicar porque hay un cuadro en particular que me interesa mostrar, que es este. Este es el diagnóstico que, por lo menos en Chile, arrasa últimamente, que el trastorno de ansiedad generalizada, ¿ya? El trastorno de ansiedad generalizada es lo que Freud llamó la angustia flotante. No sé si recuerdan ese término, ¿no? Esta sensación gigante de que cualquier cosa mala nos va a pasar. Es exactamente la misma descripción. Yo quisiera como leerla, si que todavía me queda un poco de tiempo.
porque yo creo que solamente haciendo un trabajo sobre este diagnóstico uno podría hacer una tesis. Ansiedad y preocupación excesivas, persistentes, y que las personas tienen dificultad para controlar, asocian distintas situaciones que les pueden ocurrir, que pueden ser muy malas, y lo que hay es angustia flotante, lo que se llama la expectación ansiosa o expectación angustiosa, es decir, que algo malo va a pasar. Y aquí lo que tenemos que decir es que la angustia señal ha fallado, lo que la persona tiene es angustia automática, inhibición, síntomas y angustia 1926. Aquí no están todas las crisis de pánico, porque en este recuerdo, las crisis de pánico pueden ocurrir en cualquiera de estos cuadros, inclusive también en otros cuadros. Y después están los trastornos de ansiedad inducidos por sustancias, bueno, que no me voy a referir a eso, y las fobias que se llaman como inespecíficas, en el fondo son las que el tratante tiene que diagnosticar cuando no tiene otros elementos para, o sea, es un diagnóstico provisorio, ¿ya? Bueno, ¿por qué yo hice esta revisión y qué es lo que me llamó la atención? Que hay una... Bueno, primero que la ansiedad o la palabra neurosis sufrió el mismo tratamiento que la histeria en el manual, es decir, se fragmentó, se colocó en distintos lugares y la unidad, la singularidad se perdió en pos, ¿no es cierto?, de la mirada biomédica. Y hasta farmacológico. Los trastornos de ansiedad se han ido multiplicando en términos como de nomenclatura. La pregunta es, ¿a quién le beneficia tanta especificidad de trastornos de ansiedad o de angustia? Entonces me explico, ¿no? Sí. O sea, como que hay el elemento quizá de interés en la farmacología, ¿no? De poder diagnosticar más diversidad, ¿ya? Bueno, hay algo que con esto quiero terminar, que la ansiedad o la angustia, yo por lo menos me voy a matricular con que la ansiedad se vive con el sistema nervioso autónomo y que la angustia es la experiencia psíquica, ¿no? Yo estoy lista ya. ¿Y qué quiero decir con esto? Que como los órganos, ¿no es cierto?, que se ven mal gráficos, van a ser como los que van a marcar el pulso de la vida, que son pulmones y corazón, son los elementos que de alguna manera son comillas atacados, que son el lugar del favor, ¿no es cierto?, del ataque de pánico. Entonces, sin duda, el término de enzimática como una reversión, ¿no es cierto?, la que creo yo que no es que aparece como dando cuenta de la única posibilidad que tiene un sujeto en ese momento de ir hacia una respuesta regresiva a unas condiciones que son muy adversas. Por lo tanto, creo que particularmente el trastorno de ansiedad generalizada, pero es que llevamos con la óptica de la COVID-19. Eso es lo que yo, de alguna manera, espero poder encontrar en el trabajo que pienso realizar. Judith, ¿me puedes repetir lo último que dijiste ahora? Que no lo entendí muy bien. Exactamente la frase. La frase es que, como la línea intrasomática se supone que es la primera que toma los órganos corazón y pulmón, porque allí efectivamente comienza la vida, ¿sí? Estas personas que tienen trastorno generalizado, lo que sienten es que se van a morir. Y efectivamente, yo creo que la sensación no se mentaliza, sino que lo que ocurre es que el cuerpo vuelve loco, ¿no? Y yo creo que eso es un momento regresivo hacia la ayuda de los humanos. Sí. Y es lo que tal vez yo una vez me acuerdo que leí sobre la crisis psicosomática, me gustó mucho, me leí un poco, creo que era Martí el que decía esto, y cuando uno hace una regresión, lo que hace
es que baja un peldaño para descansar y poder volver a subir a otro. Así que, pues, Tá. A minha apresentação é um recorte da minha tese. Eu sou de uma turma antiga, de 2019. Eu ia terminar na época da pandemia e deu todo o problema da pandemia, então agora que eu estou dando continuidade. Eu vou utilizar o ADL e fazer uma análise de discurso na realidade dos depoimentos de políticos condenados por crime do colarinho branco, políticos daqui do Brasil mesmo. Então, como introdução, né, a apresentação que eu tinha mandado para a Natália foi em português, mas eu tinha ela em espanhol, então eu preferi, já que acho que tem gente aí que só fala espanhol, né? Então, é uma parte da minha tese, onde eu vou estar utilizando o ADL, sobre esses depoimentos de políticos condenados por crime de colarinho branco. Eu sei que na Argentina não se utiliza o termo crimes de colarinho branco, mas aqui no Brasil se utiliza, no final da apresentação vai estar aparecendo o que significa crimes do colarinho branco. Então, é uma tese que vai utilizar a psicanálise, a análise do discurso, o ADL e a criminologia. O interesse em relação a isso é pela quantidade de crimes observados, e o vínculo tem mais relação com as questões que a gente vê mesmo na internet, nos jornais, e tentar entender um pouco o que se passa na fala desses políticos quando eles estão ali perante o juiz. Então, vai ser analisado, né, esses políticos. Deixa eu só diminuir aqui, porque eu não estou... E eu escolhi, na realidade, 2 políticos para fazer a análise, para que não fique muito longa, né, essa análise. São 2 políticos diferentes, um que foi deputado federal, com as questões do Brasil, acredito que... Não, ele já saiu e agora só não sei se ele foi eleito novamente. E o outro é um governador, um ex-governador, mas que com certeza vai se candidatar agora novamente, porque ele saiu há pouco tempo. Não porque cumpriu toda a pena, né? Saiu em função do nosso STF mesmo. Então, tenho como objetivo principal pensar na questão da manipulação, como que o político tenta manipular a opinião pública e manipular a opinião, inclusive, do juiz, fazendo isso através do ADL. E, como objetivos específicos, apresentar a questão da constituição do sujeito, as dimensões de desejos e defesas, identificar a subjetividade nesses depoimentos, investigar a relação entre poder, desejo e política, e identificar a manipulação, como é que é o jogo de manipulação nesses depoimentos, né, nesses discursos dos políticos. Então, como problema, tem aí a questão de como é que a gente pode entender o que o político apresenta como uma tentativa de manipulação, a partir dos desejos e das defesas. Então, como marco teórico, aparece o ADL, né, do David Moldavsky, ou Davi Moldavsky, eu nunca sei exatamente, porque eu vou utilizar como instrumento os conceitos psicoanalíticos de pulsão, desejo, corrente psíquica, desenvolvimento psicossexual e as defesas,
o discurso, eu já tinha estudado discurso, análise de discurso, mais de linha francesa, então eu acho que é importante a gente pensar um pouco o que é o discurso, para trazer depois o ADL, e os crimes de colarinho branco, que no Brasil se utiliza essa terminologia, que vem dos Estados Unidos, e são crimes como fraude, suborno, esquema Ponzi, que é aquele esquema de pirâmide, informação privilegiada, extorsão e assim vai. E aí tem a bibliografia, eu não sei se vai ser passado isso para as pessoas, mas aí está. Obrigada. Não está escutando ainda, né? Agora acho que ela ouve. Elisandra, você escuta? Escuto? Oi, Elisandra, eu sou Orocídio, conhecido como Cidinho, sou do Maranhão Sim. e escutei atentamente tua apresentação. Me surgiu uma curiosidade a respeito da reintegração social do político que eventualmente tenha cometido um crime de colarinho branco, tenha sido condenado, cumprido pena ou não, mas o seu estudo, de alguma forma, inclui a reintegração psicossocial desse político à sociedade, ou a ideologia de que o colarinho branco está numa outra categoria, ela se sobrepõe. Não sei se me entendeu. Acho que entendi, mas não olho dessa forma, não olho esse ponto. É mais uma análise, acho que mais fria mesmo, para ver desejos e defesa, sem essa intenção de pensar a questão social ou a reinserção, porque eu acho que a ideologia iria acabar até me atrapalhando, porque daí eu teria que entrar, talvez, nesse lugar também da ideologia. Então, eu não penso nisso, não. Obrigado. Agora nós vamos para a apresentação da Cleide. Obrigada, Elisandra. Obrigada.